aposte e ganhe KTO. Você palpita e ganha uma aposta grátis de R$10. Fala galera, muito boa tarde, começando mais um Placar Aberto, nosso encontro diário de segunda a sexta, 1h aqui no YouTube da Placar. Começou 2026 oficialmente, já tá rolando, não tem jogo ainda, mas já nas próximas semanas, retorno dos times aos gramados, aos treinamentos, já tem Cariocão rolando, tem brasileiro já em janeiro e claro, a gente vai projetar aqui o ano dos 4 principais clubes do Rio de Janeiro, o que a gente espera ou que a gente pode esperar de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo para 2026. Então, se está chegando por aqui, já chega se inscrevendo, deixa o like e bora falar de futebol carioca com meu amigo Fabiano Bandeira, Bruna Medeiros, Paparazzo Rubro-Negro vai estar com a gente aqui daqui a pouco também para a gente projetar esse ano dos 4 grandes do Rio, 3 deles na Libertadores. Só o Vasco, infelizmente, não está na Libertadores, mas está na Série A, está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana. Então, teremos os 4 grandes em competições continentais, teremos 4 grandes na Série A do Brasileiro e teremos os 4, obviamente, no Campeonato Carioca, que vai começar já. Boa tarde, Bandeira. Boa tarde, Bruninha. Boa tarde. Tudo tranquilo. Foi por muito pouco, né, Garone? O Vasco poderia estar na Libertadores. Sempre que eu fui puxar esse assunto, mas aquele golzinho... a gente tá projetando 2026, né? A gente sempre acabou. Porque aquele golzinho, aquilo machuca o torcedor. Que droga. Não, esquece essa parte. E você viu da questão do minuto 17? Oi? Minuto 17. Não, o que tem? Porque foi no minuto 17 a defesa do Cássio contra o Diego Souza, o gol foi no minuto 17. Nesse momento de paz, de início de ano. É verdade. Você normalmente deseja coisas boas aos seus amigos, Bruno? Desculpa. Eu desejo, mas eu só tava trazendo uma informação jornalística de que foi no minuto 17. De programa, quando chegar no minuto 17, eu vou desligar o microfone e vou sair daqui. Aparentemente não é um bom momento. Galera, chega todo mundo assina da gente repetir 2025, não? Oi? Claro que não, né, Sim, Papa? claro. Eu assino. Só a Bruna assina. Repetir 2025? Ué, o Garone não assina, não? O Vasco não caiu. E aí, Garone? Não, mas foi sofrido, tá? Não caiu, mas isso é muito pouco, eu já falei aqui. Ué, mas chegou numa final, você não gostaria de repetir, chegar numa final? O que vale pra mim é brasileiro. Pra mim, o principal campeonato, o principal termômetro pra mim, de temporada, a gente vai falar sobre temporada aqui, pra mim, o principal termômetro de qualidade de time é campeonato brasileiro, pontos corridos. A Copa te permite esses voos de galinha, assim, não que seja o caso do Vasco, que chegou a 2 semifinais, né? Uma semifinal e uma final nos últimos 2 anos. Mas, pra mim, consistência, pra dar um ano tranquilo pro torcedor, é brasileiro. E aí, isso, pra mim, no caso do Vasco, ficou devendo, a gente vai falar. Diniz é difícil também de conseguir isso. Esse é o meu ponto em relação ao trabalho do Diniz. A gente vai começar aqui falando de Flamengo. Bruninha já assinou que repetiria 2025. Papa, repetiria também, Papa? Com o pequeno upgrade. Pequeno. Copa do Brasil, né? Taça Rio? Não, o pequeno upgrade nos pênaltis ali do Mundial. Justo sonhar com isso. Mas faltou alguma coisa? Acho que esse que é o ponto. A gente tá falando aqui de projeção para 2026, o que pode melhorar, o que tem a aprimorar. Tem alguma coisa para aprimorar nesse Flamengo, Bruno? Você acha? Para 2026, não que seja uma grande deficiência, acho que o Flamengo talvez não tenha, né? Mas o que dá para ajustar ali ainda nesse time do Flamengo? Então, o principal problema do Flamengo na temporada, que não chegou a ser o problema, né, mas poderia ter sido, foi a questão do zagueiro, que o Flamengo já contratou aí o Vitão, e na questão do centroavante, que o Flamengo precisa de alguém para poder ali ser essa sombra, ou revezar, ou tirar a titularidade, qualquer dessas, uma dessas opções do Pedro, né, porque o Flamengo fez uma temporada, no geral, muito constante, uma temporada que... Do nada, essa produção é maravilhosa. Não tem aviso prévio, não. Os caras só botam assim, ó. Olha, eu ali com a mesma blusa aqui, ó, já atualizada. Nós estamos bem parecidos, Bruna. Eu e você, nós estamos bem parecidos. Nossa, eu acho que o Garone, meu cabelo tá parecido. Ignoraram, né? Assim, quem é esse pessoal? Eu fui mandado embora? Esse foi um aviso? O aviso veio através Garone com cabelo do nada? Não entendi. O Papa até tá parecendo também. Você tá parecendo mais o Sávio. O Garone parece... Só que eu tô com barba. Eu tive que tirar a barba por causa do meu filho, né?
Recém-nascido, a barba machuca, então, inclusive, tem que fazer toda hora. Hoje eu não fiz ainda, tem que fazer toda hora. Eu tive que tirar o cabelo por causa das minhas filhas também. Uma fez 18, tá. Caiu tudo. Aí na IA você ainda tava com cabelo. Eu não sei. Eu peguei a câmera do telefone na mão aqui pra poder ver de perto. Eu tô parecido, mas tô com barba. A gente tomou um susto, mas a gente sobreviveu a essa... Mas, continuando, né? Ali eu tô apontando pra bola de cristal ali, né? E eu falando, né, novamente. Mas o Flamengo fez uma temporada muito boa. O Felipe Luiz, muita gente criticou o Felipe Luiz, né? Alguns torcedores que têm uma expectativa acima da realidade, uma expectativa do Flamengo ser realmente o Bayern de Munique do Brasil, e isso eu não acho que vai acontecer nem nos próximos anos, mesmo com investimento, mas alguns torcedores têm essa expectativa. E até o Bayern, nas duas temporadas, não foi o Bayern, né? Que também perdeu pro Bayern Leverkusen. E também não ganha Champions toda hora, por exemplo, né? Então, o Flamengo teve uma temporada muito boa, a melhor notícia possível, né? Terminou o ano com a melhor notícia possível da renovação ali do Felipe Luiz. Então, essa era a principal expectativa, mas tem sim alguns reforços pontuais aí para conseguir melhorar esse elenco para 2026, porque o Flamengo tem muita expectativa ainda de ir melhor do que a temporada passada, né? Se é que isso é possível, de buscar uma inédita tríplice coroa, que nunca aconteceu na história do Brasil, né? Com Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O time que chegou mais perto de fazer isso foi o Atlético Mineiro em 2021, que só faltou um jogo, né? Ele foi eliminado na semi da Libertadores pro Palmeiras porque tinha gol fora, mas os outros, ninguém ficou tão perto assim. O próprio Flamengo foi eliminado nas oitavas. O Flamengo chegou a ter. Por um momento demorou a Copa do Brasil. O Flamengo era o campeão da Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Pegando a Copa do Brasil da outra temporada. Mas realmente o Flamengo vai buscar isso. Eu acho que tem a possibilidade, sim, cada vez mais próximo desse investimento se concretizar ganhando essa primeira tríplice coroa da história do futebol brasileiro, mas é muito difícil, né? Mas é o que eu falei, para mim o principal ponto é sim o centroavante, o zagueiro, que no caso já foi com o Vitão, e ver se vai perder alguma peça-chave, né? Que isso aí sempre pesa bastante o assédio europeu, principalmente pelos jogadores que estão muito em evidência, mas principalmente tem caixa, né, para sustentar jogador assim. Só não tem como se o jogador força, né? Porque a gente sabe como funciona, né? Isso aí, caso do Gerson, por exemplo. Né? Exatamente. Ô, Papa, Felipe Luiz, dá pra gente cravar que vai ser a principal contratação do Flamengo? Assim, não que não venham outros que vão chegar reforços, não é isso, mas a permanência do Felipe Luiz, qual é o peso disso para 2026? Assim, equivalente à chegada de um grande reforço, você acha? Cara, eu acho que a permanência do Felipe Luiz foi o maior ganho que o Flamengo poderia ter, chegar nesse meio termo os dois, e ele acabou cedendo no final. Eu acho que daqui a 10 dias, por exemplo, no dia 12, nós temos aí a reapresentação do elenco já com as contratações e tudo mais. A expectativa de mais chegadas ainda do que já foi anunciado. Dia 12, aí o Flamengo, inclusive, dia 8, tá? Eu conversei com o Boto, ele falou para mim que dia 8 tá chegando no Rio de Janeiro para apresentar as contratações. Mas eu acho que a maior contratação mesmo foi o Felipe Luiz, né? O Flamengo renovou com um técnico que tem um trabalho muito sólido, né? Mesmo sendo jovem, mesmo sendo um técnico ainda inexperiente, ele se mostrou experiente, ganhou tudo o que podia. Eu falo que podia porque ganhar do PSG já era uma missão considerada impossível. Sim. E chegou a levar para os pênaltis. Então eu acho que o Flamengo fez o que muitos clubes tentam, que é garantir a permanência de um treinador campeão, multicampeão no ano seguinte, e garantir a permanência dos principais jogadores do elenco também, né? A gente tem ainda a janela aberta, até o dia 12, a apresentação, alguns jogadores mais podemos ter jogador saindo, não tem como você prever nada, mas a gente sabe que o Flamengo está se defendendo muito bem, né? A gente tem acompanhado aí... Desmanche não vai acontecer, né, pai? Desmanche não vai. A gente sabe que não vai. Tem jogadores como o Varela, que está na imagem aí, que a multa baixa esse ano, renovou ano passado e a multa baixa. O Eric Pulgar também, a multa baixou. E aí, nos últimos dias do ano, lá para o dia 29, 30, eu trouxe que o mundo árabe estava querendo tirar alguns jogadores do Flamengo e o Eric Pulgar era um desses jogadores. E o Flamengo sempre se defendendo, falando que vai ter que pagar a multa. Inclusive, conversei com o José Boto e ele me explicou uma situação.
que eu acho importante falar, para a manutenção do elenco, e deixando claro, né, a gente sabe que, estou falando agora, daqui a 10 minutos pode um outro jogador sair, então a gente está falando de saídas e chegadas que acontecem a todo momento, e vocês estão acompanhando, o mercado da bola está bombando, né, esses dias. Virada do ano, a gente estava fazendo a passagem de ano de 31 para 1º e estava tendo notícia às 11 horas da noite, o pessoal trazendo notícia de mercado da bola, o tempo todo. O Bandeira sabe lá com o Botafogo, com o Textor voltando a contratar, voltando ao mercado, né? O Garone aí com o Vasco tentando o John Arias, né? A gente teve muita informação aí na reta final, o pessoal querendo o Ryan. Tem notícia pra caramba, então, notícia pra cá, pra lá. Agora, acho importante falar o que eu conversei com o Boto, que ele me trouxe, que eu achei muito legal, sobre quando eu conversei com ele no final do ano sobre o Eric Pulgar. Ele falou o seguinte: nenhum jogador a gente tem garantia que vai segurar, mas mesmo com a multa baixa, ela não significa que aquele jogador vai sair pela multa, porque para o jogador sair pela multa, ele tem que querer sair pela multa. É ele que deposita, e eu lembrei disso, realmente é o jogador que deposita, não é o jogador, ele fecha, né, com o clube. O jogador pode não aceitar o salário, a multa na conta do jogador, não é isso? O jogador pode simplesmente não aceitar, não chegar no acordo com o clube. E até o Vitão demorou um pouco mais, porque teve essa questão, né? Que lá atrás, na época do passe, que tinha isso, né? Você ia na federação, você pagava e você resolvia ali de maneira como se fosse quase que um produto, né? Fazia uma compra. Hoje em dia... Agora o jogador comanda. O jogador tem uma decisão, tem um peso... Aí ele me explicou isso, ele falou, olha, o nosso relacionamento hoje é tão bom, mas tão bom com os jogadores, que nós podemos abaixar as multas. Ele falou, nós podemos abaixar as multas e de alguns jogadores em específico, porque, se ele faz essa exigência para renovar, e eu confio que a hora que um clube aparecer, ele vai trazer para mim para poder cobrir a proposta. Poder oferecer luvas, oferecer um novo contrato, oferecer alguma coisa. Então ele está muito tranquilo que antes de qualquer coisa, se chegar a algo realmente sólido, o Pulgar, qualquer outro jogador desse, né, que tem aí interesse do mundo árabe ou de qualquer clube do exterior, o Flamengo está respaldado. Então o Flamengo, óbvio, vai tentar segurar o máximo esses jogadores. A gente tem algumas saídas aí acontecendo, né, a gente tem trazido nesses últimos dias, mas a gente sabe que a intenção, aquele elenco ali até os 14 titulares, né, 14, 15 jogadores considerados titulares, dificilmente o Flamengo mexe, tentando segurar, né? Ô Bandeira, você acha que é viável para o Flamengo sonhar, não só em vencer de novo o Brasileiro, Libertadores, mas até mais do que isso? Porque assim, a gente estava até falando, né, o Papa comentou, né, de um plus, né, um a mais. Mas assim, já é muito difícil você ganhar Brasileiro e Libertadores. Você ganhar Brasileiro e Libertadores. Pô, pera aí. Eu tô mais diferente. Volta pra imagem anterior. Não, pera aí. Pô, deu até vontade de voltar minha barba, pô, cara. Eu tava melhor antes. Cara, tá maneiro aí. O Papa tá parecido aí, ó. O Papa tá mistura. Pô, mas eu tô muito diferente aí. Que imagens estão utilizando aí, hein? Pô, essa daí eu tô muito diferente. Papa com Pedro Pode usar Ivo isso aí na capa, hein? da ESPN. É verdade. Pô, pera aí. Pode usar. Garone tá fortão, mas tá com raiva. Pô, eu tô muito maior do que esse cara aí. Pelo amor de Deus, não. Mas cabelo, Garone. Tô churriado, não. Tá igual, não. Agora ficou igual. Agora ficou parecido aí. Aqui, ó. Eu tô a menos parecido agora. Não, é verdade, Bruna. Mas... Já acabou a esculhambação? Alguém tem que sofrer, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você acha que viável, Bandeira, imaginar um Flamengo ganhando ainda mais? Assim, porque eu acho muito difícil já você pensar só em repetir. Acho que repetir o ano do que o Flamengo já teve em 2025, já acho que, para mim, é o grande desafio. Sim. Você acha que dá para pensar além? Assim, pensar, claro, sonhar o torcedor, claro que vai querer sempre mais, né? Mas não é tão simples. O próprio Botafogo sofreu depois de um ano onde ganhou Brasileiro e Libertadores também. No ano seguinte não conseguiu repetir, né? O Flamengo está se organizando melhor do que o Botafogo fez em 2025. Mas é muito difícil. Como o Flamengo teve uma ótima temporada, só que principalmente na reta final, o Flamengo
avançou muito no Brasileiro na reta final, com o Palmeiras definhando. O Flamengo venceu o Palmeiras na final da Libertadores e fez o jogo que fez com o Paris Saint-Germain, perdendo só nos pênaltis, depois de 90 minutos mais prorrogação. Essa temperatura ela fica muito alta, na torcida que é muito grande, e aí na imprensa também, é uma consequência, e nas redes sociais, e nas redes sociais. Então, agora ninguém aceita tá menos, todo né? mundo, Ninguém aceita menos. agora tá todo mundo falando sobre o Flamengo ser o super favorito a tudo. Sim. E de fato, o Flamengo é o favorito hoje já no Campeonato Brasileiro, no Carioca, na Libertadores. Só que uma coisa você é ser favorito separadamente. É o favorito para Libertadores, é o favorito para o Brasileiro. Outra coisa já é repetir Brasileiro e Libertadores e ainda acrescentar, por exemplo, uma Copa do Brasil, inédito. ou até mesmo ganhar, que seria inédito, ou até mesmo ganhar um Intercontinental contra algum outro grande e forte adversário no final do ano. Então é difícil. Eu diria para você, Garoni, que é difícil repetir. Pode repetir? Pode. O Flamengo tem time para isso, poder econômico para isso, e hoje tem gente com competência comandando o futebol do Flamengo. Então pode repetir, sim. Se vai colocar mais uma taça além do Brasileiro e da Libertadores, eu não sei. Já conseguiu quebrar, né, e ninguém imaginava isso há alguns anos, o fato de terem vários times brasileiros com 3 Libertadores, o Flamengo ganhou a 4ª, foi o primeiro a ganhar, já quebrou esse e até ciclo 2019 aí. o Flamengo tinha uma, né? Tinha uma até 2019. E até agora ninguém ganhou Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E só para concluir esse raciocínio, é interessante também como mudam as percepções durante os anos de acordo com aquilo que se pensa a respeito de competições. O Cruzeiro, em 2003, um timaço maravilhoso, histórico, ganhou Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro. E todo mundo fala sobre a tríplice coroa do Cruzeiro. O Flamengo já fez isso 2 vezes agora, né? 2019, 2025. Mas por quê? Porque naquele período se dava muito mais valor ao campeonato estadual. Sim. Mesmo com o Campeonato Mineiro tendo Cruzeiro e Atlético muito à frente do América, que está muito à frente dos outros também. Então agora a tríplice coroa já não é mais o estadual, o brasileiro e a Copa do Brasil. Se não tiver Libertadores, já não conta. Até porque tinha um período que quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Isso Brasil. também. Então, assim... O São Paulo demorou um tempão para ganhar a Copa do Brasil por isso. Exatamente, né? Exatamente. Se a gente... Vamos se comprometer. Tá sem som, Papa? O Flamengo teve a 6ª coroa, né? Pronto. Ué, são 2 títulos internacionais lá, o da Derby das Américas e o Challenger Cup. É FIFA, pô. As medalhinhas tudo da FIFA, pô. Tá maluco? Medalhinha tem um monte, não tudo da FIFA. Mas... Ó, Taça Guanabara 3 títulos Europeia. internacionais no mesmo ano. A tríplice coroa do Flamengo Internacional. Libertadores, Derby das Américas e Challenger Cup. A Taça Rio que speak. Carioca, Brasileiro, Libertadores. Né? Supercopa, também é nacional, Derby das Américas e Challenger Cup. Começaram a inventar um monte de campeonato. Ninguém vai ter nunca na vida. Claro. Vou botar... Tá contando golzinho lá da rua? Esse ano pode ter Recopa, Supercopa, Carioca, Taça Guanabara. Aí até a Guanabara conta. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Só não vale quando perde. Ganhou, vale tudo. Ganhei torneio de golzinho valendo Toby. Toby, eu falei Toby. Toby, que era um refrigerante antigo, tipo Baré e outros aí. Peraí, o Botafogo tentou ganhar. O Botafogo tentou ganhar a Derby das Américas, tomou um coco de 3-0. Não tinha nem como, meu amigo. A gente saiu daqui bêbado comemorando o Brasileiro, caiu no Catar jogando. Flamengo também. Nem lembro Flamengo também, ué. Não. Se o Flamengo ganhou com uma rodada de antecedência, pôde se preparar muito melhor. Agora muito melhor. Errado. Muito agora melhor. Faz por onde, ganha antecipado. Não é faz por onde. Campeonato acaba no dia. Tá falando, não. Campeonato acaba no domingo. O Flamengo ganhou antecipado. Tem uma diferença, não. Deram uma falta. Você não reclama da arbitragem? Você não reclama da arbitragem? Deram uma falta. Deram uma falta pro Palmeiras contra o Cruzeiro. O Botafogo era campeão na quarta-feira também. Aí deram uma falta, o Estevão bateu e fez o gol. Não foi falta. Aí é choro, irmão. Aí o Botafogo. Agora é choro! Agora é choro! Aí é choro! Quem o Vasco enfrentou? No apito não, hein? No apito não! Saiu machucado. Agora é choro. Machucado. Ô, Papa. Eu entendi. Quem o Vasco enfrentou no Derby das Américas em 98? Você lembra? Não tinha, pô. Tinha. Pior que tinha. Tá vendo aí? Em 98?
Teve um Intercontinental entre Vasco e DC United dos Estados Unidos, que não dava vaga para a final de 98, mas era uma competição também entre o campeão da CONCACAF e da América do Sul. Ninguém se importou, nem o Vasco. O Vasco botou o time reserva lá para jogar. Então, assim, é uma competição que não existe. Mas Ganhou? não, perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0, mas ninguém se importa, então, ninguém lembra. pelo amor de Deus, né, cara? Então, ninguém lembra. A relevância de um campeonato não é se você Tudo ganha, bem. se você perde. O Garone quis fazer... Olha só, eu pedi licença ao diretor Bruno Neves. O Garone, então... quer que seja nomeado um novo título pro Vasco, vice das Américas. Não. O que existe não existe esse campeonato que você tá falando. Isso aí, o campeonato, ele termina quando ele acaba, né? É uma final. Se você disputou um jogo e você vai jogar outro depois... Mas é que são competições... São competições que valem ali uma Copa Interamericana, uma Copa para a Ásia. Eles criaram 3 copinhas. E são, cara. Taça Guanabara e Taça Rio. Pra mim, vale mais até do que a Supercopa, que é a Recopa Sul-Americana. Não vale. Não vale mais. Mas, tudo bem. Vale mais. Ela é acima, Supercopa, de fato, não vale nada, mas são coisas que não valem. São taças. Enfim, a gente não tá debatendo 2025. A Supercopa só é Vamos reconhecer que vale muito. O Vasco é o vice das Américas, ok? Não vale nada, papo. Não vale nada. Não valia nem quando o Vasco é o vice das Américas. Você nem sabia que o Vasco tinha jogado. Eu te trouxe essa informação de tão relevante que é a competição. Porque a FIFA não fez, né? Não era um negócio com taça e tal. Em 81, a FIFA também não fez e continua sendo o mundial do Flamengo, papo. Não, mas aí que tá. A FIFA não organizava mundiais, mas eram mundiais. Só valeu depois da FIFA. E eram mundiais, inclusive o vice do Vasco lá, que se fosse campeão você ia querer reconhecer. O vice igual do Flamengo desse ano, chamou o Raul? Do ano passado. Chamou o Raul? Sim. Chamou o Raul? O de 2000, você diz? O Sávio, né? Conhece o Sávio? O de 2000, conhece o Sávio? O de 2000, papa. O de 2000 que vai jogar. Começando um ano quente, hein? Um ano quente aqui, ó. O Vasco é o vice do mundo também. O Flamengo não é campeão do mundo. Não é isso que você estava celebrando? Que o Flamengo foi vice do PSG, que é a honra... Ah, é só quando os outros são vice que é ruim. O Vasco é vice do mundo. Quando o Flamengo é vice mundial é muito bom. Não. O Flamengo é gigantesco. Aí, Garone tá nervoso. Garone tá nervoso. Eu tô argumentando com você, papa. Se tiver você argumentar comigo. Não, mas é porque eu considero. Pra mim, eu considero tudo isso título. Então, pô, eu acho importante. Não, tudo bem. Voltando a 2026. Como o Vasco seria campeão mundial se tivesse sido campeão contra o Real Madrid. Sim, sem dúvida alguma. Como eu falei, o Flamengo foi campeão em 81. E vocês sabem quem é que inventou o Real Madrid pode esperar? Eu vi isso já. Eu vi isso. Foi o Vasco em 98. Marcos Braz. Não foi. Foi a atriz, como é que é o nome dela? Thaís Araújo. Foi a galera. Na época era um grito. A galera ali, mas quem cantou pela primeira vez o Real Madrid pode esperar, Bruninha? Foi a Thaís Araújo. Sério? Real Madrid pode esperar. O Eric Johnson. Tava a galera toda reunida na final da Libertadores de 98. Então, Mas aqui, como a gente tá fazendo a projeção de 2026, galera, palpite para Flamengo. O que o Flamengo ganha em 2026? Antes ou depois do debate com o Papa? Colocar um vascaíno contra um flamenguista. Qual é a projeção? O que você projeta agora? Não é torcida. O que você acha que dá pro Flamengo ganhar em 26? Dá pra ganhar aí, Papa? Cara, não, aí não. Aí prefiro ganhar sem dar. Teve o Cacete Planeta que rolou isso, perguntava acho que foi o Marquinhos, daquele Flamengo e Botafogo 92, é o Marquinhos. É ruim de dar, hein? É ruim. Foi impressionante, o cara ia entrar em campo. Eu vi esse vídeo outro dia. Muito bom, cara. O cara ia entrar em campo, no gramado final, 120 mil pessoas. O pessoal fazendo perguntinha. Dá pra ganhar? O cara, não. Bruna, então vamos começar pela Bruna. É ruim de dar. Aí o Zinho, não, eu vou jogar pra ganhar. Aí chegou pro Charles Guerreiro, né? Aí ele, não, vamos, vai dar pra ganhar, vamos. Aí o cara, não é melhor ganhar sem dar, não? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Mas se fosse botar não fazer uma aposta, mas dar um palpite agora. Flamengo campeão de quê em 26? Acho brasileiro de novo. Acho que consegue o brasileiro aí seguido, até pela manutenção do Felipe Luiz. Tudo isso que eu vou falar passa pela manutenção do Felipe Luiz. Que acho que foi um ponto muito bom, apesar de ter especulação de outros técnicos também, que são bem capazes, como até o próprio Arthur Jorge, que o Bandeira conhece bem. Mas acho que é muito importante você manter um trabalho e você ter isso com um elenco que vai se fortalecer cada vez mais,
que é até a expectativa que o BAP traz aí, né, para investimento. Então, acho brasileiro. E eu acredito, de verdade, em um repeteco. Não é fácil, óbvio, mas pelo investimento do Flamengo, por continuar esse trabalho, que eu acho que o Felipe vai, de fato, ficar a temporada inteira, e só depois de 2027, acho que ele pode até sair no meio da temporada, talvez, não duvido muito, apesar dele ter contrato. Mas acho que, se eu fosse apostar hoje, seria brasileiro e Libertadores de novo. Bandeira. A tríplice ainda não. Eu acredito que vai ser mais difícil pro Flamengo, porque Palmeiras, Cruzeiro e coloca o Botafogo nisso, pelo que eu tô apurando lá, vão querer brigar muito pelos títulos brasileiro, Libertadores, mas o Flamengo é favorito Sim. ao brasileiro, é favorito ao Libertadores, é favorito à Copa do Brasil. Agora é difícil falar se vai ganhar brasileiro e Libertadores, brasileiro e Copa do Brasil. Né? Só Como tem essa dificuldade toda e os outros times vão vir muito fortes também, eu vou pela constância. E aí eu acredito no Flamengo sendo muito favorito a ganhar o Brasileirão. Sim. Não, pra mim também, Papo. o Brasileirão é o mais favorito, pra mim. Sim. É o de todos. Copa Copa tem aquele caráter de Copa que às vezes... Sim. Papa, o que você acha? Você imagina o Flamengo o quê? Levando tudo mesmo em 2026? Não, tudo é muita pretensão. Não necessariamente de novo, mundial, né? Mas assim, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Eu acho, inclusive, cara, o ChatGPT e o Gemini, né, que são A gente vai botar aqui na tela já. Duas IAs importantes. Daqui a pouco a gente vai mostrar, mas eles dizem que o Flamengo, os dois concordam que o Flamengo ganha um título. Mas eu não vou dar spoiler, eu vou falar aqui. Eu acho que o Flamengo repete o Dorival, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que o Flamengo ganha 2 de 3 dos principais. Mas né? eu acho a bem mudança difícil que a não gente ganhar o fala, brasileiro. né, Eu acho o que estadual ficou meio talvez que... ganhe Brasileiro e Libertadores de novo. Ou Brasileiro e Copa do Brasil. Porque o brasileiro é muita constância, o Flamengo tá mantendo o trabalho, com o elenco mais fortalecido. Eu acho que entra mais forte. Eu acho que o Flamengo vai priorizar, não vão dizer isso, tá? Mas vai priorizar a Libertadores, porque o Flamengo agora tá querendo ser o maior campeão das Américas, né? Mirando lá no que tem 7, que é o Independiente. Falta muito? Falta muito, faltam 3 para empatar com o Independiente. Só que vale lembrar que em 7 anos o Flamengo ganhou 3, né? eu acho que a linha é essa, né? Mas para mim o Flamengo eu acho que não existe um favorito no futebol brasileiro. Não. Existe Flamengo, Palmeiras principalmente. Então, mas o Flamengo para mim é o mais favorito entre os favoritos que tem. Para mim leva 2 de 3 dos principais campeonatos, principalmente. Bom, vamos agora falar de Botafogo? Pode ser? Vamos, claro. Projeções, previsões é muito forte, previsões para 2026. Aí a gente vai lá na Márcia Sensitiva, o papo que gosta da Márcia Sensitiva. Essa foto tá bem previsões aí, né? Minha mulher me mandou que não pode brigar nos primeiros 21 minutos do ano. Ela ficou 22 minutos parada do meu lado no Réveillon para reclamar de alguma coisa que eu tinha feito na ceia, mas não tem problema. A gente esperou e agora a gente tá separado. Mentira. É fácil também, né? E hoje a gente separamos e está tudo... Mentira. Tá tem uma tudo explicação, certo. né? Por quê? Eu não vi. 11 minutos para cada anjo, né? Porque 11 é o número do anjo, né? Negócio desse, né? Eu não sabia, não. Eu também não. Não faço a mínima ideia. Mas aí 11 mais 11 daria 22, então? Né? Não 21. Mas dá 21, papo. São 22 minutos, né? Não é 21, 22, né? Foi nisso que eu errei, então. Então já era. Achei que era 21 também. Erramos da conta. Bandeira. Falamos do Flamengo em relação à permanência de Felipe Luiz. Botafogo tem troca no comando. O Anselmi chegando. O que dá pra gente projetar, imaginar desse Botafogo? Já mudando de treinador, dessa vez, talvez de maneira um pouco mais acelerada, né? Dessa vez o ano começando em janeiro. Um ano começando em janeiro, acho que as coisas mais encaixadas. Dá pra gente projetar um Botafogo voltando a disputar título realmente? O que não aconteceu em 2025, como foi em 2024, 2023, por exemplo? Eu acredito bastante nisso. É dificílimo repetir 2024, mas eu acredito bastante, pelo que eu tô vendo de movimentação interna no Botafogo, independentemente de reforço chegando ou não agora, né, no que nós tivemos na última semana do ano. Agora o Botafogo, sim, vai se apresentar nos próximos dias. E eu acredito num trabalho em cima daquilo que não foi feito ou foi feito de maneira equivocada em 2025. Então o Botafogo já começa um ano com um treinador, o que é raro, porque a SAF foi implementada em meados de 2022, o Luiz Castro, então, chegou ao Botafogo em meados de 22, com o elenco sendo totalmente modificado,
E aí ele começa 2023, mas sai do Botafogo. Ele foi criticadíssimo em 2022, né? Oi? Ele foi criticadíssimo Foi pela muito torcida criticado em 2022 e início de 23 também. Justamente também porque sofreu com lesões no elenco, suspensões, e o Botafogo estava reformulando tudo, trocando pneu com o carro andando. Então, em 23, o Luiz Castro começa, mas ele recebe uma proposta do time do Cristiano Ronaldo, do Al Nassr à época, e sai do Botafogo. Aí, depois de alguns treinadores, o Thiago Nunes começa 2024, mas ele chegou para tentar o título nas últimas 5 rodadas em 23, então não começa da melhor maneira em 2024, já com desgaste, e sai também. O Botafogo não começa 2025 com o treinador. Tem o Carlos Leiria, que era do Sub-20, começando o ano, depois o Caçapa. Nem lembrava. Pois é. Nem lembrava disso. Pois é, depois o Cláudio Caçapa, também como auxiliar. Passo pelo Caçapa todo dia. Então, é mesmo? Sempre passo pelo Cláudio Caçapa. Bom profissional e gente boa também. E aí o Botafogo começa com o Paiva já no meio da temporada. Então, o carro andando... Começa no meio da temporada, sai no meio da temporada. Sai no meio da temporada e vem o David Ancelotti. Agora, rapidamente, depois da saída do David, o Botafogo contrata um treinador. Saída inesperada também, né? Saída inesperada. Por escolha dele. E ele quis também sair porque o Botafogo não queria manter o preparador físico, também gerou muitos problemas na equipe. Então, o Martim Anselmi é procurado e eu vejo como um ótimo nome para iniciar a temporada. Teve até uma entrevista recente. Você vê como melhor que o Ancelotti. Sim, sim. E olha que eu não criticava tanto o Ancelotti, não, que eu vi evolução com ele na reta final. Mas o Anselmi é muito jovem, 40 anos, só que já tem uma carreira bem interessante. Passou pelo Del Valle no Equador, passou pelo Cruz Azul no México, pelo Porto em Portugal. Então são vários cenários, já tem títulos na carreira também e monta equipes de maneira diferente. Aqui tem uma situação. Embora o Botafogo tenha que se resolver já no início do ano, passando das fases de pré-Libertadores para chegar à fase de grupos, isso é muito importante, o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência com o Anselmi, porque o estilo de jogo é completamente diferente. Geralmente ele atua com 3 zagueiros, aí joga no 3-4-3 ou no 3-4-2-1, 3-4-1-2. Não é simples de executar. Tem que ter o elenco na mão, todo mundo tem que comprar ideia. O Botafogo está olhando para o mercado e olhou para o mercado nessa reta final de 2025, já baseado naquilo que pensa o Anselmi. O scout estava tendo muita liberdade para trabalhar. O Martim Anselmi chegou, o scout continua com liberdade, mas em cima das ideias do treinador. É até bom falar, o Anselmi ele não direcionou nomes para o scout. Ele deu perfis de jogadores que ele quer e precisa. Valências, e aí o scout busca no mercado. Só que o scout do Botafogo é muito bom. Já errou? Estamos aqui outro dia. O Juan Cruz foi um erro grave, mas acerta muito mais do que erra. Se o time de 2024 teve... Nenhum clube no mundo acerta 100% de contratação. O Real Madrid não acerta, o Barcelona não acerta. Azar, né? Pois é. A gente pode fazer uma lista aqui. Claro, o Vitor Roque tá no Palmeiras agora, foi contratado pelo Barcelona. O Hendrick já foi emprestado ao Lyon, pelo Real Madrid, por aí vai. Reinier. O Reinier. E tem contratações certas que dão errado. Tem isso também. Isso, né? exatamente. Nem sempre é uma contratação errada. Às vezes eu sempre falo que essa é uma diferença muito grande. Uma coisa é uma contratação que foi errada, por você pensar em algo que não faz sentido, outra é que não deu certo. O Daverson vingou na Europa. Jogou muitos anos na Europa, em equipes menores da Espanha e tudo mais. Portugal. Não dá pra dizer que o Daverson é mais jogador que o Pedro, porque ele foi e voltou da Europa. Então, assim, são situações muito diferentes. Né? Não, perfeito. O futebol tem contexto, né? Se você não contextualizar, vai ter dificuldade para analisar. E é disso que eu gosto, do Botafogo tentando minimizar os erros. Justamente juntando ali a ideia do treinador com o scout e passando também pelo Textor, que é o acionista minoritário. Se no momento o Botafogo não vai fazer grandes investimentos, em outros momentos o scout do Botafogo acertou muito. 2024 o Botafogo teve o Luiz Henrique e o Almada são jogadores muito diferentes. Mas tinha o Igor Jesus, que veio de graça, tinha o Alex Telles, e ainda tá aí, que veio de graça também. Em 23 mesmo, Tiquinho e Marçal, né, foram importantes naquela isso, exatamente. Na segunda janela de 22, Marçal de graça, Tiquinho, 22 ainda. Tiquinho, 1 milhão de euros, Júnior Santos também por um valor baixo, Marlon Freitas de graça em 2023. O Barbosa chegou em 2024, é verdade, mas também com alto salário. O Bastos que foi antes, mais né? de graça. Bastos mesmo. O Bastos joga, o Bastos chega em 23, fica no banco praticamente o ano inteiro. Não jogou. Em 24, um zagueiraço. Então eu vejo ótimas perspectivas, porque o Botafogo já tem um caminho. O Botafogo já tem um caminho, tem um perfil traçado.
Claro, paciência por conta do modelo de jogo do treinador, mas eu acredito no Botafogo forte aí, principalmente se passar na pré-Libertadores, se chegar à fase de grupos. Papa, você acha que o Botafogo pode fazer frente com o Flamengo, Palmeiras e entrar nesse bloco ali de cima para voltar a disputar título brasileiro, principalmente? A Copa, a gente falou aqui, né? A Copa tem suas nuances, você tem ali os enfrentamentos que podem mudar muita coisa. Eu vejo o Botafogo forte na Copa do Brasil, no Brasileiro brigando no G4, não dá para dizer, mas eu acho o Botafogo forte na Copa do Brasil eu vejo o Botafogo nessas duas competições. Ao contrário dos últimos anos, vejo o Botafogo brigando pelo Carioca, vai ter premiação boa. Talvez eu preveja uma final Flamengo e Botafogo, que há muito tempo não acontece. Qual foi a última? E os dois brigando por uma premiação alta. 2010. Tá? Quanto que é a premiação do Carioca? Eu não tô sabendo. 30 milhões agora. Opa. Campeão. O Flamengo pode chegar a 30 porque o Flamengo tem uma participação maior, né? O Flamengo ganha, se não me engano, 10 milhões para participar e os outros ganham 6, não é isso? Acho que é 6,6 milhões. Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo 10, acho que é isso. Então o Flamengo pode chegar a 30 e o 28, ou 27, alguma coisa assim, e os outros chegam a 20 e poucos também. Mas é uma premiação alta para campeão. Ô, Papa, o único problema é chegar na final ganha 5 milhões e ser campeão ganha mais 5, tá? Você pode chegar a 27, 28 milhões, negócio assim. Mas é uma premiação alta. Eu acho que o Botafogo... Nada, né? Acho que eu vou fazer uma de... Como é que é? O Carlinhos Vidente. Carlinhos Vidente, Botafogo e Flamengo na final do Carioca, Flamengo campeão. Botafogo podendo ser campeão da Copa do Brasil. Acho que pode ser o título pro Botafogo esse ano, reformulação, se acreditar. Se não pegar o Vasco no meio do caminho de novo. Né? É verdade. Tem isso, né? Mas o problema do Campeonato Carioca é que não dá pra saber como vai ficar por ter Mas eu acho que não ganha o brasileiro não, tá, Bruna? Na brasileira mas eu acho que não ganha o brasileiro o Botafogo não, mas vamos ver as contratações do Textor, né? Vamos ver. Eu acho que a maior dificuldade de saber até do estadual é porque é algo muito novo, né? A gente nunca teve esse cenário no futebol brasileiro de pontos corridos, o Brasileirão começando ao mesmo tempo do Campeonato Estadual. Então você vai estar jogando estadual no final de semana, Brasileirão no meio. Então como os times vão fazer agora que tem uma premiação do Carioca? Qual vai ser a ordem de prioridade nesse momento que depois já começa a Libertadores e tal? Então não sei se o Botafogo vai muito longe, até por ter a pré-Libertadores já no início, né? Já tem que ter rodada adiada no Brasileirão e tudo mais. Então, tenho uma dúvida. E a minha dúvida maior mesmo é, até pela questão que o Bandeira levantou aqui, da troca muito, muito grande, muito brusca de estilo de jogo. Você começar com um treinador que tem um estilo muito diferente sempre requer uma adaptação maior. E você já tem Libertadores agora, pré-Libertadores no início, você já tem um início de Brasileirão muito precoce, você já tem ali o estadual também começando já em janeiro, agora dia 14, né, se eu não me engano. Então, é muita, muita coisa junta nesse início de temporada para um cara que é muito jovem, que já tem trabalhos que são dignos de elogio, mas que é muito novo, não conhece muito... No mercado novo, né? No mercado novo, não conhece o futebol brasileiro e tem que implementar toda a sua filosofia de trabalho no Botafogo e também dependendo de contratações, né, de peças que sejam mais do estilo dele, já que você teve essa quebra de padrão dos dois treinadores. Então, eu vejo também o Botafogo como um time que pode surgir forte para uma Copa do Brasil, até por esse contexto de não depender tanto do início da temporada, de ter um tempo maior de adaptação e dependendo bastante também de qual vai ser a paciência que vão ter com o treinador, né? Esse período de adaptação, quanto tempo vão dar para ele conseguir se adaptar, quanto tempo ele vai ter para implementar o estilo de jogo dele, se não vai ser algo muito imediato, como é no futebol brasileiro, geralmente. Então, eu acho que o Botafogo não vejo forte no brasileiro, assim, para brigar pelo título, mas acho que pode buscar assim, uma vaga ali na Libertadores e tal, com a constância na temporada. E Libertadores também vejo como algo bem complicado por causa desse início tão junto de janeiro ali, do início do trabalho do Anselmi. Flamengo e Palmeiras levam vantagem, né? Já de ter um elenco praticamente mais e o treinador continuando, né? Exatamente. Acho que o caminho é esse, né? Acho que o Botafogo é fazer um brasileiro sólido, talvez um pouco mais sólido do que foi, acho que oscilou muito em 2025, né?
e brigar por Copa. Eu acho que o caminho do Botafogo hoje... E digo até Libertadores, tá? Porque para mim Copa é muito imprevisível. Copa, assim... É claro que a gente teve Flamengo e Palmeiras chegando na decisão de novo e parece que é simples chegar os dois que são os favoritos. Mas podem se enfrentar às vezes no meio do caminho. E alguém vai cair no meio do caminho. Então... Botafogo e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas, que foi um ano que os dois estaram cotados. A única semifinal que o Abel perdeu. A única vez que o Abel saiu antes da semifinal. Disputou várias Libertadores, saiu antes da semifinal. Mas o Palmeiras, vale a gente lembrar também, que o pessoal esquece, o Flamengo foi campeão em 2024 da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e eliminou o Palmeiras também na Copa do Brasil. Nas oitavas. Pode pegar no meio do caminho. O Palmeiras caiu nas duas nas oitavas. Né, Libertadores pro Botafogo. Acho que os dois últimos mata-matas entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo saiu vencedor, né? É só a gente ver a Copa do Brasil. Pensando na final, jogo único, ok? Mas, tipo assim, final da Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo ganhou o Palmeiras. Vasco e Corinthians era uma final totalmente imprevisível. Assim, ninguém esperava. Inesperado. Vasco, exatamente, porque o Palmeiras cai pro Corinthians, o Flamengo cai pro Atlético Mineiro. O Vasco tira Botafogo e Fluminense. Né? Então, assim, eu acho que a Corinthians Copa tira o Cruzeiro. Que era um time. Isso poderia ter acontecido numa Libertadores. Sim, não com esses times, porque nem todos estavam disputando, mas esses enfrentamentos que tiram os favoritos no meio do caminho pode acontecer com 2 empates. A Copa é totalmente diferente. Times o próprio Atlético Paranaense e agora com final única, né? E com final única, se, por exemplo, chega aí, por exemplo, um Palmeiras ou o Flamengo cai no meio do caminho, né? Aí um Botafogo, um Vasco chega numa final, tá? Aí ou o Flamengo ou o Palmeiras chegam numa final de Libertadores ou até mesmo de Copa do Brasil, tá? A chance final, jogo único, é muito maior. Aumenta muito. Há uma expulsão, alguma coisa. Sim. Aumenta muito. E assim, times como Botafogo, Cruzeiro na Libertadores, tem que pensar em chegar às oitavas de final. Porque a partir das oitavas de final tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É um Boca Juniors com a tradição que tem agora, nos últimos anos, com times ruins. Aí o Boca chegou à final de 2023 contra o Fluminense. E só empatando, só levando nos pênaltis. Então, Libertadores é difícil. Mas Copa do Brasil também vejo, até o Botafogo tem muita vontade de ganhar a Copa do Brasil. Não tem ainda, né? Não tem ainda. E assim, com relação ao Campeonato Brasileiro, é uma situação até interessante, porque o Botafogo teve o ano de maior oscilação desde a implementação da SAF. Um ano muito difícil em 2025. E mesmo com toda a dificuldade, foi ano de G6. Então, se o Botafogo se reorganizar e não cometer os mesmos erros, a tendência é que suba ali para o G5, G4, até mesmo ficar entre os 3 primeiros. É só mudar algumas questões já desde o início do ano. Com o treinador aqui, eu vejo com mais otimismo essa temporada. Galera, antes da gente começar a falar de Vasco e Fluminense, eu só dar um recadão para vocês começarem bem 2026, já começarem com a boa, beleza? Então, sabia que existe uma aposta imperdível na KTO? É isso mesmo. Com a aposta e ganhe, palpitou, ganhou. Essa promoção exclusiva é a melhor pedida para quem gosta de comemorar, seja qual for o resultado, tá? Basta apostar R$10 que você ganha R$10 para palpitar de novo no seu esporte preferido. Basta acessar kto.bet.br e escolher qualquer odd acima de 1.8 em qualquer esporte, apostar R$10 e pronto. Você ganha um palpite de R$10 e não importa quem vença a partida. A Aposta e Ganhe está disponível para qualquer esporte, inclusive é a minha escolha para esse início de temporada 2026. Quer comemorar vendo seu esporte preferido? Vai de Aposta e Ganhe da KTO. Aponte para o QR Code aqui na tela ou acesse o link fixado no chat e aposte com essa segurança a mais. Lembrando sempre que o site é proibido para menores de 18 anos de idade. Jogue sempre com muita responsabilidade, galera. Bom, fizemos a projeção de Flamengo, fizemos a projeção de Botafogo. Vamos falar um pouquinho de Vasco, que talvez seja raro também. A gente falou muito da permanência do Felipe Luiz no Flamengo. O Botafogo mudando rápido de treinador, uma mudança talvez inesperada, uma escolha ali do Ancelotti. Mas o Vasco também é raro. O Vasco iniciar o ano com um treinador que pegou o time já na temporada passada, né? E não foi que o Diniz pegou nos últimos jogos. O Diniz teve ali mais de 6 meses trabalhando, né? Então teve um período longo do Diniz com o Vasco que foi mantido para essa temporada 2026 e começa a se movimentar no mercado. Tem muita questão de SAF ainda para ser resolvida para definir investimentos para o ano, mas é um Vasco que chega vice-campeão da Copa do Brasil, com um campeonato muito irregular no Brasileirão.
Dá pra gente ter uma noção do que esperar desse Vasco do Diniz para 26? Assim, já tem alguma cara? Porque foi um Vasco que, para mim, é um Vasco ainda muito indefinido, tá? Os trabalhos do Diniz, para mim, de maneira geral, é difícil você prever. Cada jogo acaba sendo meio que uma surpresa. Então, acho que eu não consigo identificar ainda muito bem, projetar com convicção um 2026 do Vasco. Vocês conseguem pensar num Vasco diferente, não sei, para 2026? Será que o Diniz muda alguma coisa? Eu acredito que a maior dificuldade realmente seja exatamente o ponto do Diniz, né? Que o Cara, Diniz... essa imagem tá brincadeira, hein? Não tô vendo. A gente tá sem imagem aqui. A gente tá sem... sem retorno, peraí. Pô, isso aí não. Não. Isso é bagunça. É liguejar. Walter Mercado. Isso é bagunça. Ô, Bandeira, cara. Aí não, cara. O Bandeira tá parecendo aquele pirata do Caribe, como é que é? O Jack Sparrow. Jack Sparrow. Que isso, cara? Inacreditável. Não. Cara, o Garoni tá parecendo aquele cara, aquele Zoltar do filme Quero Ser Grande. Cara, sabe qual é que ficava dentro do vidro da cúpula, assim? Pô. E a gente, tá parecendo o quê, Papa? Não, você tá parecendo a cigana. E eu tô parecendo um papa mesmo, um papa negro. Assim, roupa. Mesmo. Cadê a fumaça branca pra anunciar o papa? Cara, inacreditável. Não, vou embora. Dia 2 de janeiro. A criatividade da galera tá demais. Os caras estão sem trabalhar tem tempo. Acho que isso é falta de serviço, né? O nome disso é falta de serviço. Os caras estão aqui. Deve ser mesmo. Isso é brincadeira, hein? Mas voltando ao futebol, as nossas previsões... É até engraçado, né, Garoni? Porque a gente para pensar até que a gente tá falando aqui de Botafogo brigando pela Copa do Brasil, Flamengo favorito para Libertadores, para Brasileiro, e há uns anos isso era muito inimaginável, né? O futebol carioca dominando. E hoje não é porque o programa é de futebol carioca, porque o futebol carioca realmente está muito forte, tanto que você vê os últimos campeões de Libertadores, todos cariocas, quase que os 4 cariocas vão para Libertadores, né? Se o Vasco tivesse conseguido esse título da Copa do Brasil. Então, eu acho que o Vasco pode sim brigar pela Copa do Brasil novamente. Vejo o Diniz tendo essa capacidade de Copa. No Brasileiro também acho que é uma incógnita, mas não acho que brigue contra o rebaixamento nem nada do tipo. Vejo o elenco do Vasco como um elenco que não é ruim, como alguns falam, um elenco fraco, um elenco de time rebaixado, não acho. Acho que contratou bem também na temporada passada, a gente até falou sobre isso ainda em 2025, né? E sobre a zaga do Vasco, eu vejo tanto o Robert Renan quanto o Cuesta, 2 zagueiros muito, muito bons. Então, o Vasco podendo também apostar nesse elenco que tem agora, com o Diniz permanecendo, que eu acho que é sempre uma boa notícia, tá? A não ser que seja um caso muito extremo de um treinador que faça algo fora da curva, assim, que mereça ser demitido, mas para mim, você manter um trabalho a longo prazo é sempre uma melhor notícia do que você recomeçar tudo e ter que buscar uma nova opção. Tá sempre alguns passos à frente ali já. Exatamente, eu vejo muito assim, né? A não ser que tenha uma situação interna, enfim, algumas questões que quebram esse padrão. Mas eu acho que o Vasco tem capacidade de buscar, sim, uma posição de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Uma Sul-Americana também não acho difícil de avançar, assim, e a Copa do Brasil também brigando. Mas é óbvio que não chega como favorito, nem perto disso, a quarta força do Rio de Janeiro, é claro, porque o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo, principalmente, estão muito acima, mas acho que o Vasco pode beliscar alguma das 2 Copas que está participando, principalmente por não ser a Libertadores, né? Se estivesse na Libertadores ia ficar bem mais complicado, mas a Sul-Americana a gente percebe que é um nível abaixo e quem sabe o Vasco não consegue quebrar esse padrão de nenhum time brasileiro ganhar a Sul-Americana, né? Porque enquanto os brasileiros dominam a Libertadores, ninguém ganha a Sul-Americana, é só vice, Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, Atlético, todo mundo vice. E é engraçado, para mim, a Copa do Brasil é bem mais difícil que a Sul-Americana. Você tem times de nível de Libertadores e mesmo assim, ninguém consegue chegar lá e vencer. O Fluminense teve a chance ali, o Atlético teve a chance. Enfim, e acaba caindo ali pro Lanús. Você consegue ver um Vasco mais consistente para 2026, Bandeira? Acho que passa muito pelo trabalho do Diniz, né? O que o Diniz vai ter que ajustar nesse time, né? Trabalho começando em janeiro, né? Também, então já tem uma vantagem em relação ao ano anterior, uma ideia de futebol. Já conhece bem o elenco? Né? Já conhece bem o elenco. O elenco, como disse a Bruna, não é fraco o elenco do Vasco. É um elenco interessante, vamos dizer assim. Garoni, o Vasco tem 2 situações a serem observadas. A primeira é o elenco como está agora, a segunda é se a SAF vai ser
vendida, e aí o poder de investimento é maior. Porque com poder de investimento, um trabalho bem feito desde o início, muda tudo pode totalmente acontecer o no cenário, futebol e muda totalmente o cenário. Agora, observando hoje como o Vasco está agora, tem que brigar pelas Copas. Sim. Chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. No ano seguinte, finalista. Perdeu, chegou em casa tendo empatado fora, poderia ter vencido. Então foi finalista. Pode brigar novamente, tem que brigar pela Copa. O Vasco, se chegar em outra final da Copa do Brasil, não vai ser absurdo. Sim. Ninguém Não. vai considerar absurdo. Foi semi em 24, né? E finalista em 25. Se você falasse em 24 ao Vasco, vai chegar a 2 semifinais seguidas. Aí ia ser considerado loucura. Hoje não. O Vasco, se E na chegar à final Sul-Americana também não é novamente... E inimaginável. a Sul-Americana, o Vasco tem que entrar para ser campeão. O Atlético Mineiro top conseguiu 8 chegar na do final. Pedrinho aconteceu, né? O Vasco foi o segundo colocado num título nacional, né? Ele tem que reformulou tirar a o média. elenco. Né? Se você tirar a média, 14º, segundo, Dividiu divide, por vai dois, dar o oitavo sete, ali né? na média de vai de- dar. de 14 brasileiro por 2 e vai Copa dar do 7 ali. Né? Vai dar Não, certo. 14 com 2, 16. Divide por 2, mais 8. 2. tá. Soma as duas Então, colocações. já divide por pode dois. fazer um vídeo aí, Garônimo, teu canal já falando, ó, o Juninho Verdade, acertou. verdade. Pedrinho. Pedrinho. Juninho, Pedrinho. Eu vou te falar, só pra completar o que você falou. Pra mim, o Vasco tem que entrar firme no Carioca já, tá? Exato. Porque é uma questão de autoestima. Também. Assim, de verdade, porque eu acho que o torcer tem muito de você. Você precisa voltar a se acostumar a ganhar título. A gente tava até brincando aqui de vale, não vale, da Derby das Américas e tudo mais. A gente tava brincando aqui. Cara, levantar taça, amigo. Valeu uma coquinha gelada, valeu. Levantou, acabou, cara. Futebol é O Vasco isso. até a Taça Guanabara Tem vale. que ser, Até isso. claro que não vai ser, não Não, vai parar a rua, né? Mas assim, Não, claro. você precisa voltar a competir com o Flamengo, Fluminense, Botafogo e pra ganhar, pra você não ter aquele, vamos pegar os caras, e tanto que o Vasco eliminou o Fluminense e Botafogo da Copa do Brasil, são rivais diretos do Rio de Janeiro. Para o brasileiro, o Vasco não perdeu pro Flamengo, empatou os 2 jogos. Então precisa, até no próprio Carioca, que é um campeonato muito difícil, você tem ali 3 times que estão na Libertadores. Então, assim, não é simples de você ser campeão. Pode ser simples de você enfrentar os menores. Agora, você ser campeão, você tem 3 rivais ali, no caso do Vasco, que estão acima, só olhar a tabela do brasileiro, que acho Mas que talvez seja até indiscutível. o ano mais fácil, entre aspas, pro Vasco tentar por causa dessa Porque a mudança, né? É. Porque o Flamengo, eu acho que não vai priorizar O nem um Carioca, pouco. né? Porque, tem Campeonato Brasileiro. Botafogo comprar Libertadores logo depois. É isso. E o Fluminense Tem que também, aproveitar, Campeonato tem que Brasileiro. aproveitar o momento. Acho que o Vasco pode tentar Não focar que nisso seja a mesmo. grande meta para 2026, Não. mas acho que Mas é é importante. importante você disputar, porque assim... E é 10 que- anos sem ganhar, né? É o que a gente estava falando. Só não é importante quando você não ganha. É. Não vale de nada. Não vale de nada quando você não joga. Quando é o seu time que está sendo campeão. Agora vai ser campeão lá para você ver. Todo mundo lembra do gol de barriga do Renato, do gol do Pet de falta, do gol do Cocada, do gol do Rondinelli, do gol do Maurício. Todo mundo lembra. Claro, por mais que antigamente tivesse um peso É maior. um peso diferente. Mas né? Cavadinha. Todo mundo lembra da letra do Léo. Enfim. É complicado que agora, recente, sinceramente, qual foi o gol do título do Carioca de 2023? Mas teve o É, Cano, me lembro. É Cano difícil, fazendo né? gol em Fla-Flu recentemente. Mas assim. aí é o que você falou sobre o estado anímico. O Fluminense, campeão da Libertadores 23, foi campeão carioca em cima do Flamengo exatamente. com uma virada épica. Sim. Tinha perdido 2-0, Isso. fez 4-1 no segundo jogo e aí depois foi campeão da Libertadores em 2023. Isso é importante também. O Vasco tem que entrar forte no Carioca assim. Se o Botafogo conseguir, é porque tem a pré-Libertadores, mas o Botafogo conseguir também tem que entrar forte no Sim. Carioca, porque além da premiação não ganha desde 2018, e isso pode dar aquela casca realmente para as Copas, né? O Botafogo vai jogar a Libertadores e o Vasco vai jogar a Sul-Americana. E no Brasileiro, o Vasco, para mim, tem a obrigação de fazer uma campanha sólida de primeira página. Primeira página de tabela, não dá mais para ficar 11º, 12º, não. O Vasco já tá com um trabalho aí um pouco mais consistente. A gente não tá falando Que era aqui expectativa para com a 2025, expectativa inclusive, né? da SAF. Pois é. Mas então, mesmo sem SAF, o Vasco tem que brigar pelas Copas e tá ali na primeira página de tabela do Brasil. Concorda, Papa? Você acha que dá pro Vasco sonhar num top 10 de brasileiro, talvez, assim? Sonhar, assim, né? Não, acho que a luta... sonhar tem que ser sonhar com o G5. título, sonhar Top você vai 10 com tem o que ser título, obrigação. eu acho que é uma busca do Vasco. Você acha que dá ou porque assim, futebol brasileiro, de maneira geral, acho que todo tem caminhado em blocos difíceis ali de você entrar, né? Eu acho que não. Eu acho que o Vasco só consegue isso se mantiver o Ryan. Se vender o Ryan, eu acho que é a alma desse time, né? Então eu acho que se o Vasco não conseguir segurar alguns desses principais jogadores aí,
principalmente Ryan, o Vasco não briga para lá em cima, não. Aí eu acho que eu não vejo o Vasco conseguindo reposição, tendo verba para conseguir reposição. Na base. Tem bons jogadores na base, mas não são realidade como o Ryan. Então eu acho que se mantiver o Ryan, tem chance sim de estar no top 10, tá? Se ele sair, bem difícil. Depende de se sair, quanto que vai ser, né? Porque aí também a verba entra direto da venda do Ryan, né? O Ryan, mas se sair, não sai barato. Aí. Né? Tem a questão da SAF também, né? Pois é. Então, a SAF eu acho que a grande questão do Vasco, a dificuldade de projetar um 2026 é que você pode ter muitas mudanças. A gente está falando do agora, 2 de janeiro, que é o início do início de tudo, né? Mas pode ter muitas alterações para lá, mas eu acho que é isso. É um brasileiro sólido, pro Vasco brasileiro sólido estar entre os 10, de preferência, a temporada inteira, né? Sim. Porque tem muito disso, né? O time vai ficar ali, o Vasco passou muito por isso. Campeão Zona de da terceira rebaixamento, rodada. lanterna, e consegue acelerar, e aí vai ali para 11º, 12º, e parece que tá tranquilo. E não foi. Foi um ano onde passou grande parte na zona de rebaixamento. Acho que o Vasco tem que lutar por G8. Acho que, para mim, é o que o Vasco tem que fazer, independente de revenda de SAF ou não. Concordo. Bora falar de Fluminense? Vamos falar de Fluminense, que, cara, é raro isso, tá? Só o Botafogo que mudou de treinador, né? É verdade. Da temporada para outra, né? E mesmo começando assim, o ano. e não foi o Botafogo mandando embora. Não, mas o Fluminense mudou perto do final também, né? Mas já tem algum, já tem tempo. Ficou alguns meses, né? O Renato Gaúcho, e foi o Renato que pediu demissão. Não dá nem pra gente dizer que o Fluminense mandou embora o Renato, né? Saiu o quê? Pelo uns 4 meses de trabalho do Zubeldia. Acho que foi por aí mesmo. Não, acho que o Teve a Zubeldia... polêmica, mas foi tipo o Felipe Luiz em 24. Mais ou menos isso. Pode ser. Mas dependendo do papo, se a gente for olhar o histórico dos clubes cariocas, 2, 3 meses os caras já estão rodando, já estão mudando ali, mudando muita coisa. O Fluminense mantém o Zubeldia, né? Então mantém um trabalho que já teve um início, o caso do Diniz, parecido com o caso do Diniz no Vasco, um pouquinho menos de tempo, parecido com o Felipe Luiz em 2024 para 2025 no Flamengo, mas perde Thiago Silva. Eu acho que talvez esse seja o grande ponto, né? O Zubeldia chegou no fim de setembro. Fim de setembro? Setembro, outubro, novembro, e teve dezembro ainda, porque as semifinais da Copa do Brasil foram pós-brasileira. 3 meses ali de trabalho. E acho que foi um bom trabalho, tá? Eu acho que o Fluminense acerta. Bom trabalho. Assim, já até abrindo aqui para análise. Ele e o meio-campista, o Acosta, mudaram a história do Fluminense no Brasileiro. O Acosta mandou mesmo. O Acosta chega ainda com o Renato, né? Isso. Mas começa a ganhar mais tempo ali com o Zubeldia, porque estava num período ali de porque o Renato adaptação. é conhecido pelo gol de barriga, não Acosta. A gente pode sempre piorar. Essa foi pra você. A gente pode sempre piorar, né, o papo. É muito bom. Meu Deus do céu. Só aqui, gol de barriga. Que piada, meu irmão. Que piada. Eu não acredito que eu ouvi isso. É pra começar o ano. Já sei que meu ano agora... Que maravilhoso. Eu quero saber o que a Márcia Sensitiva acha do meu ano começar dessa maneira. Obrigado, Foi porque amor, ficou 21 minutos e não 22. Chegou pra mim aqui, ó. Chegou pra mim aqui, ó. Não. Que é isso? Que mima, hein? Papinha? Açaí? Que delícia. Tem Pô, açaí bom aí? Olha aqui. Tem açaí bom aí, Papa? Isso é uma esposa. Cara, isso não é uma esposa, é uma mãe. Ó, açaí com morango. Olha isso, olha isso. Maravilha. A produção tá indo lá buscar açaí pra gente também. Nem o cafezinho, tá? Nem o cafezinho. A gente já foi melhor. Esse açaí aí é aquele daquela marca? Não, brincadeira. Não pode falar. É que a gente tá falando... daquele... Não. Que a gente tá falando de mercado, né? E tem a sair e a chegar, né? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Parem, por favor. Então tem açaí da... E a chegada. A gente perdeu totalmente o pudor, né? Não, foi embora. Fluminense, Thiago Silva saindo. Verdade, a gente tá porque nessa época do ano... Nessa época Thiago Silva está a sair. Eu não como açaí nessa época do ano. Eu como Chester, mas principalmente Tender. Porque em 2026 a vida tender a melhorar. Mas vamos lá. O Papa... Tender a melhorar. Nossa, é muito ruim. Tender a melhorar? E a defesa do Fluminense? Tender a melhorar com o Thiago Silva? Eu acho que sem Thiago Silva. Tender a piorar, né? Tender a piorar. Muito bem. Tipo essa piada, né? Que a gente, é humor por repetição. A gente vai repetindo até Deixa cansar. a Bruna salvar a gente agora. Bruna, muda o assunto. Bom, acho que o Fluminense, né, pegando na expectativa para 2026,
essa saída do Thiago Silva, ela não só... Insubstituível, né? Assim, é insubstituível, com certeza. Até pelo poder que o Fluminense tem de investimento também, não acredito que vai conseguir trazer um zagueiro nesse nível do Thiago Silva. E também, além de piorar o time, machuca o torcedor, né? Da forma que foi. Então, o torcedor também tá magoado com essa questão do Thiago Silva, até por ele não voltar para Londres, né? Como ele queria ficar perto da família, aí ele vai para Portugal, enfim. Foi uma questão muito rápida também. Então tem isso e a deficiência já estava machucado com a saída na semifinal da Copa do Brasil, né? Da expectativa de título que acaba não acontecendo. Exatamente. Então o Fluminense vem de uma temporada que foi decepcionante pela Copa do Brasil. Muita gente esperava que estivesse nessa final, até pelo momento que o Vasco vivia e o momento que o Fluminense estava em ascensão e o Vasco estava em decadência naquela altura, e uma deficiência bem grande foi essa parte defensiva quando estava sem o Thiago Silva, então já dá amostra do que vai ser a temporada de 26 sem ele, né? Porque o Fluminense teve momentos da temporada que estava sem o Thiago Silva, estava sem o Freitas, estava sem outros zagueiros também que poderiam ser reservas, estava improvisando jogador na zaga. Thiago Santos jogou na Exatamente. Na verdade, o Thiago Santos já ter feito alguns jogos como zagueiro, mas também não era o ideal, né? De origem, né? Então, que disputou Copa do Mundo de Clubes, G5 de brasileiro, tá usando improvisado. Então eu vou falar até próximo do que eu falei do Flamengo, em relação à zaga e a centroavante. É a mesma coisa que o Flamengo que eu falei, mas óbvio que em proporção diferente, né? Que o Flamengo, o problema era mais de elenco, né? De você não ter uma segunda opção. O Fluminense não tem uma primeira opção, porque você não tem o Thiago Silva e você também não tem um centroavante confiável. O Cano não é o mesmo Cano de algum tempo atrás. E o Everaldo, né? Todo mundo sabe que não tem o nível ali para ser esse cara. Titular, né? Exatamente. Não tem o nível para ser esse cara, esse camisa 9, matador, o camisa 9 que vai fazer o gol. Então o Fluminense precisa olhar com bastante atenção para esses 2 pontos para buscar uma temporada, quem sabe, ali mais constante no Campeonato Brasileiro, tentando beliscar alguma coisinha nas Copas também, né? Jogando Libertadores aí novamente, mas a deficiência principal é essa e a manutenção do Zubeldia, né? Esse trabalho que acho que, como eu falei, em relação ao trabalho a longo prazo, também é a melhor ideia para o Fluminense. Acho o Zubeldia um técnico muito bom. Acho que ele tem boas ideias também para esse time do Fluminense, então vejo como um ponto positivo. E o Acosta também, como vocês falaram, que foi um jogador que chegou já com uma expectativa, né, da galera de ir muito bem e realmente correspondeu a essa expectativa, jogou muito bem com a camisa do Fluminense. Acho que são as principais notícias assim, positivas para esse 2026 que está se iniciando. Dá para pensar no John Kennedy, Cano indo, se firmando, assim, voltando a se firmar em 2026. O John Kennedy não, tá, para mim. Não? E para mim o Cano é mais difícil, por conta da idade, né? da condição física, não é nem só a idade, é a condição física que o Cano não consegue apresentar da melhor maneira já há algum tempo. O John Kennedy é mais novo, tem que estar centrado, pensando na carreira, pensando no futebol. Eu ainda acredito que ele possa desenvolver, mas se fosse gestor do Fluminense, iria ao mercado por um centroavante, porque o Fluminense criou bastante. Né? Urgente. Porque o Fluminense criou bastante em 2025 e com a Costa em forma, a tendência é de que o Fluminense continue criando bastante. Pode surpreender até em algumas competições por conta da criatividade mesmo do meio campo. Tem um jogador especial que é o Acosta, e claro, ele precisa também de companhia ali na linha de meio, mas precisa urgentemente de um centroavante. Zagueiro é necessário? Sim, para todo clube. Mas zagueiro, você pode, em alguns momentos, o Jesse, utilizar... Né? Do Mirassol, né? Que é muito bom. James é muito bom zagueiro. E aí você pode, sim, em alguns momentos, improvisar. Improvisa um lateral, improvisa um volante, resolve ali a questão naquele jogo. Centroavante, não. Centroavante tem que ter o tato, realmente, tem que ter aquele feeling do gol, posicionamento. Até porque o importante do futebol é o gol ainda, exatamente. Né? Apesar de ter questão tática, reposição e tudo mais, o gol custa caro. O gol custa caro, tem que investir. E o Fluminense precisa realmente dessa referência no ataque. Papa, dá pra sonhar a torcida do Fluminense com brigar por título em 2026, você acha? Algo a mais do que fez esse ano, em 2025? Eu acho que o Fluminense tá numa situação parecida com a do Vasco. Eu vejo o Botafogo brigando, tá? Eu acho que o Fluminense teve contratações que foram além do que ele esperava, o Acosta, por exemplo. O Zubeldia está crescendo, ok, mas eu não consigo ver o Fluminense com essa força. Não passa confiança ainda, né?
Não, nem o Vasco pode ser, dependendo dessa SAF aí das contratações, o próprio Fluminense, as contratações também, mas eu vejo mais realmente o Botafogo e o Flamengo, tá? Dos clubes do Rio, eu acho que o Botafogo ainda, por mais que não tenha tido um bom ano por planejamento e tudo mais, 2025, ainda tem um grupo muito forte. Sim. Acho que é isso. Acho que o Fluminense ainda vai ter que dar uma movimentada em busca de algumas posições para transformar. Eu acho que o 2025 do Fluminense foi bom, tá? Também e pode acho. sentir a falta do Thiago, né? Sim, muito, muito. Eu acho que o Fluminense vai ter que ir no mercado, porque 2025, eu acho que dentro da expectativa que se Também tinha... concordo com você. Foi um ano ok, Eu vi um ano você bom. e o Ilan debatendo sobre isso e eu acho concordo, porque não dá pra você ter expectativa de título, né? Até porque se os 12 clubes grandes tiverem expectativa de título e se não tiver título Não for tem ruim, como. aí não tem como. Se a Tem 3 gente- campeonatos. E se fosse em janeiro, na previsão de 2025, falar com o torcedor do Fluminense, ó, quarto na Copa do Mundo de Clubes, semifinalista da Copa do Brasil e G5 no Brasileiro. Fecha agora? Eu acho que a maioria fecharia. com certeza. É claro que o ano vai caminhando, você tem os contextos, você vai criando uma expectativa maior, e isso nem sempre acaba acontecendo. Vamos ver. E foi Sim, vice no Carioca, né? E vice do Carioca. Deixou pra Carioca. trás, então, o campeão brasileiro e da Libertadores, querendo ou não. O É. Flamengo foi campeão, o Fluminense já ficou à frente do Botafogo e à frente do Vasco. Dois grandes rivais. Assim, sobre título, Fluminense, pra mim, pode brigar muito por Copa do Brasil. Sim. E na Libertadores já tá na fase de grupos. O Fluminense, por mais que eu acredite mais no Botafogo, o Fluminense já tá numa Caminho do condição... Botafogo Já começa maior. à frente, já tá numa condição mais favorável neste início. Campeonato Brasileiro, eu não vejo Fluminense com chance de título, mas brigando lá pra Libertadores de novo. Então, pra fechar só de brasileiro, tá? Flamengo no brasileiro. Você acha? Ah, eu Campeão. super candidato. Campeão pra mim. super favorito. Papa. Não dá pra cravar campeão de nada. Eu acho que é super favorito Palpitão, do brasileiro. palpite. Palpitão só, sem palpite. compromisso. Janeiro. Flamengo campeão brasileiro, Flamengo Não, campeão da brasileiro. Libertadores. Vamos e só de brasileiro, porque as Copas são... Flamengo campeão brasileiro. Pra mim, Porque acho que o Flamengo tem elenco, tem técnico, e aí é uma questão de... Você perde um jogo, você ganha outros 3 seguidos, entendeu? Tem continuidade. É diferente de uma Copa que você pode ser eliminado e acabou, entendeu? Pra mim também, acho campeão. Botafogo. No brasileiro? É. Pra mim, Botafogo briga pelo G5, Bruno. que é o que dá vaga na Libertadores agora. Também acho G5, mas se for Pra mim, chutar uma Botafogo posição, entre os 3 primeiros, tá? se for Flamengo, chutar uma Botafogo e posição, Palmeiras, 3 primeiros. eu coloco o quarto ali. Eu acho que eu tô nesse balaio do G5, porque eu acho que a distância ali acaba embolando muito do terceiro pra baixo. Eu acho que vai ter um bolão. Não sei se o Mirassol vai repetir a campanha que fez. Então pode ser até que Difícil o Mas o Botafogo... Cruzeiro pode repetir, né? Pode. Então, acho que vai ficar ali Botafogo, Cruzeiro. E sempre tem uma surpresa, né? A gente tá projetando em janeiro, dezembro, a gente vai ter uma conversa totalmente diferente. Para o Mirassol A Chapecoense é a segundo. prova disso. Fluminense. Fluminense! Papa, Fluminense, você Gol do crava o que é? Barcelona. Palpite para Fluminense em brasileiro, tá? Que para mim é o parâmetro principal. É o que Acho pra que cravar briga- o Fluminense? Briga onde? Fluminense briga por G8. Bandeira. Concordo com o Papa. G8. Bruninha. Acho que fica em sexto. Sexto? É. Bom G6 palpite. ali. Vasco. Papa. O Vasco, mantendo o Ryan entre os de 6º a 8º. Bandeira. Pra mim, o Vasco briga já com o que tem hoje na primeira página, ali entre os 10 primeiros. É isso. E aí, a depender da chegada da SAF, pode brigar por Libertadores também. Eu também vejo dessa Tem forma. isso também. Entre Também, os 10 exatamente. primeiros, assim, olhando hoje, mas acho que pode beliscar, assim, o sétimo, por aí, sexto, até, enfim. Eu tô nesse aí, entre sétimo e décimo, nesse momento atual, né, de início de ano, mas futebol brasileiro, amigo, em uma semana muda tudo e estaremos aqui, obviamente, falando sobre tudo isso aqui no Placar Aberto. Galera, então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Segunda-feira a gente tá de volta com mais Placar Aberto. Valeu!